Vamos conversar também sobre o mercado imobiliário. O mercado imobiliário brasileiro aí teve uma variação de alta no valor dos imóveis de 13% nos últimos 12 meses. Essa notícia me chamou bastante atenção, né? Como é que o valor dos imóveis está subindo num período em que os juros estão em dois dígitos, né? Estão bem altos, e o que não facilita a compra, né? O crédito habitacional. Como é que essa alta acontece? Será que há uma grande demanda por esses ativos? E fui dar uma lida no que está acontecendo nesse segmento, né? E realmente houve uma alta, se a gente considerar os imóveis vendidos no ano passado, em 2022, de 12,2%. Cara, vamos relembrar de 2022? 2022 a gente tinha uma inflação muito alta, acima de 10%, lembra? Juros subindo. Como teve essa grande procura por imóveis? Será que o brasileiro compra imóveis com juros nesses patamares? Será que isso corresponde realmente à realidade? A gente tem outras informações aqui importantes para a gente entender como esse ciclo acontece. E tem muita relação com aquilo que eu venho compartilhando com você aqui na comunidade, né? Dessa alta de 12% nas vendas de imóveis de 2022, a Minha Casa Minha Vida, que tinha um outro plano lá durante o governo Bolsonaro, representou 67% do total. Ou seja, quase 70% das vendas de habitações em 2022 se deve à interferência do Estado, principalmente no ano eleitoral. Obviamente, o governo aumenta bastante esse benefício, né, pensando aí em ganhar alguns votos, tanto que no primeiro trimestre desse ano houve uma forte queda em relação a essas compras, né? Já é um retrato de que se fecha um pouco mais a torneirinha, agora a gente não está num período eleitoral. Então, a venda da Minha Casa Minha Vida no primeiro trimestre de 2023 já recuou bastante em relação ao ano passado, cerca de 30%. Mas vamos ficar com esses números do ano passado, né? Essa interferência do Estado com esse benefício acaba aumentando a procura por imóveis, né? Então, o que acontece? Os imóveis têm uma alta na venda de imóveis e há também uma alta de preços, porque há uma demanda artificial causada pela interferência do Estado. Se a gente tirar o Estado da equação, não teria essa grande procura por imóveis e a gente não viria essa valorização tão forte que a gente viu aí de quase 10%. O número ainda é pior, tá? Para você entender a extensão desse programa, não foi só no ano passado. A média anual de valorização dos imóveis no Brasil nos últimos 10 anos chega a 10%. Então, esse plano habitacional ele vem interferindo no mercado imobiliário há bastante tempo, né? Claro que a gente teve períodos aí nesses 10 anos de juros bem baixos, a 2,5%. Juros baixos realmente impulsionam o crédito, as pessoas buscam comprar imóveis, então esse é o momento certo de buscar imóveis, apesar que a média, né, se você está financiando o imóvel há 30 anos, a média desses juros aí que você está financiando vai subir bastante nesses 30 anos, né? Quem, por exemplo, comprou aí imóveis nos últimos 2 anos com juros a 7, 8% de média, hoje está com juros a 10% de média. Então houve uma alta bem considerável, quase 40%, né, de alta na prestação desse imóvel, desses juros aí que você está pagando na casa. Então isso deveria estar interferindo no quê? Né? Já que se você vai comprar um imóvel, você começa a fazer conta. Cara, não vou comprar imóvel, está muito caro o crédito. Eu não tenho dinheiro aqui para comprar à vista, não acho um bom negócio comprar à vista agora também, porque os preços estão subindo, mesmo com a alta de juros, os preços estão subindo. E por que isso está acontecendo? Por causa da interferência do Estado. Então, a valorização hoje dos imóveis, nesse último ano, está bem acima da inflação. 13% contra 4% na inflação. Olha isso. A inflação analisada nos últimos 12 meses está em 4%, enquanto a inflação, né, a alta desses imóveis está em 12%. Caramba, é uma diferença gritante. Então, ao criar esse programa assistencial, o governo acaba gerando inflação, porque ele aumenta a moeda de circulação, o preço desses imóveis passa a subir
E aí a gente coloca também o preço dos materiais de construção, que é usado para construir esses imóveis, também acaba subindo, né? Imóveis novos que estão para ser lançados acabam sendo afetados também por causa dessa interferência do Estado. Há uma demanda maior porque o governo está entrando nessa interferência. Isso cria essa inflação, né? Cria essa alta de preços artificial. Então, os preços dos imóveis no Brasil nunca caem, mesmo com juros estratosféricos que a gente tem aqui no Brasil. Se a gente colocar a média aí de 20, 30 anos, os juros no Brasil sempre foi alto pra caramba. Os imóveis continuam valorizando bastante, quando nesse período de juros altos deveriam estar caindo agora. Você deveria estar freando a demanda por novos imóveis. E aí beneficiaria o consumidor, né? Porque em algum momento a gente teria os preços mais baixos, os juros passaria a cair e a gente teria um incentivo para voltar às compras desse imóvel pagando um preço mais justo com crédito acessível. Essa seria a ideia, e isso acaba não acontecendo muito. Por isso que muita gente gosta de investir em imóveis também aqui no Brasil, né? Porque o imóvel ele tende a ganhar da inflação no longo prazo. Apesar que uma coisa é o valor do imóvel, como essas pesquisas mostram, outra coisa é a liquidez. Outra coisa é você conseguir vender esse imóvel pelo valor que você está querendo, dependendo muito da localização, qual realmente o conforto que tem esse imóvel e por aí vai, né? Se tiver realmente a demanda, um público, qual a faixa social do público para esse imóvel, aí vai depender bastante dessas situações para ver a demanda por esse imóvel, né? Mas geralmente é bem difícil você ter essa liquidez tão imediata nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Aqui onde eu moro, eu vejo muitos edifícios novos sendo construídos e grandes elefantes brancos aí. Vários prédios aqui que estão construindo, aqui na minha redondeza deve ter mais de 10 novos imóveis que foram inaugurados recentemente, e todos eles estão mais ou menos com 30% a 40% de ocupação, uma vacância muito alta, não está vendendo imóvel por causa dos juros. E os caras continuam construindo e continuam sendo impactados, porque se o valor do material de construção está subindo, o custo está subindo, o valor desses imóveis continua subindo e prejudica a construtora, prejudica o consumidor e, claro, que o governo e a Federação de Construção vai colocar a culpa na conta dos juros. Mas os juros, na situação atual, serve para controlar realmente a demanda vai enfraquecer, para que no futuro ela volte a crescer de forma sustentável, com juros mais baixos, com o valor dos imóveis mais baixo. Mas como no Brasil temos essa interferência do Estado há pelo menos 30 anos nessa situação habitacional e ela só aumenta, né, porque vira um programa de governo importante para comprar votos, para ganhar votos, cara, o preço dos imóveis acaba nunca caindo de fato. De fato, ele acaba nunca caindo, ele está sempre se valorizando. Outro fator importante, claro, para os imóveis estarem sempre se valorizando é a inflação recorrente, é o déficit do governo, a impressão de moeda que acontece, e isso também tira o poder de compra da moeda, e claro que um imóvel que é um ativo sólido vai valer mais, né? Então, imagina num mundo perfeito, onde não temos interferência do Estado e bancos centrais, a gente poderia ter ciclos realmente de alta de imóveis que passariam também por ciclos de queda no valor de imóveis, que tornaria o imóvel um pouco mais acessível, o crédito mais acessível, e esse mercado seria um pouco mais maleável, né? Um pouco mais atraente, pelo menos para E aí, curtiu o vídeo? Esse trecho foi retirado do meu podcast, o Lioncast, da comunidade Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro, que recebem todos os dias conteúdos como esse. Para você ter acesso a esse conteúdo completo, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e faz a sua assinatura. Te vejo lá!